Olá pessoal, boa noite. Oi Edu, primeiro Julie. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Esse fone aqui é novo, não sei se está funcionando bem. Por favor, avisem. Olá Letícia, Ana. Oi Kaique, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daiane, Júlia, Ruth, Suzana, bastante gente. Oi Camila. Rúbia. Oi gente, sejam bem-vindos. Só estou esperando a Juliana entrar. Oi Kaique, a Olinda. Oi Thalita, querida. Olá. Como é que eu faço aqui? Por que? Ah, a Ju tá aqui. Ju. Oi, querida. Oi. Deu certo, deu certo. Aí, Bom, então vamos começar, né? O pessoal já tá chegando, tem um tempinho. E essa é a primeira live da Revista Augusta, uma live totalmente inesperada, não estava no nosso programa, mas em função do post sobre o Papa Bento XVI e do brainstorming lá do kit, né, básico de saúde espiritual, muitas pessoas começaram a perguntar diferentes questões a respeito do kit. E eu não compartilhei todas nos stories da Augusta, mas eu fiz uma seleção daquilo que foi mais recorrente. E a ideia então dessa live é ir explicando cada um daqueles itens que estão postados lá no meu perfil pessoal, Camila H. Abadi. Para quem não viu, por favor, veja, né? Compartilhe, pode ajudar outras pessoas. A arte daquele infográfico, quem fez foi a Ju. Então, somos um time. E, e vamos começar então, né? sim. Boa noite para todo mundo. Eu entrei e não falei nada. Boa noite. A gente começa pelos tópicos já? Sim, uhum. Então tá bom. O primeiro tópico do kit básico de saúde espiritual é, ao acordar, a gente agradecer a Deus pela chance de viver mais um dia. Uhum. A Ju, a gente já anda juntos desde o De Volta ao Lar, né, Ju? Faz muito Sim, tempo, 2015. desde 2015. E desde lá, essa é uma sugestão que eu sempre faço, né? Porque assim, nenhuma pessoa tem motivo para não fazer isso, exceto se estiver em coma, né? Quem não está em coma tem condições de abrir os olhos e agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Então, eu gostaria de começar falando assim que a gente tem que tentar simplificar a nossa vida. Eu tenho percebido assim que muitas pessoas elas não conseguem ir adiante porque elas já de cara começam a querer fazer muitas coisas durante muito tempo e elas fazem um pouquinho e elas acabam ficando pelo caminho. Então é melhor simplificar, fazer menos e fazer sempre, né? Do que tentar fazer muita coisa em busca de um ideal assim, nossa, padrão Santa Teresa, entendeu? E acabar no final das contas não fazendo nada. Então, logo ao acordar, essa oração pode ser uma oração espontânea, não tem problema nenhum. Pode ser, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Porque a gente podia não ter acordado. Quem sustentou a nossa vida foi Deus durante a noite. Foi Ele quem nos protegeu. E então pode ser isso, ou pode ser uma oração do oferecimento do dia, que é uma oração tradicional dos cristãos, enfim, tanto faz, né? O importante é começar o dia com Deus, né? Uhum. E aí
entra o item seguinte, né, Ju? Antes, eu só queria dar uma pincelada. Claro. Olha só, eu comecei a dar mais valor nessa de estar ciente quando acordar e agradecer a Deus pela oportunidade de coisas de semanas pra cá. Porque eu acordava igual bicho, assim, sabe? Já sobressaltado, já pegando o celular, já fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E há umas semanas eu tinha guardado esse ato de abandono da minha biblioteca. Porque antes eu só fazia o sinal da cruz e já levantava, nem parava para rezar, alguma coisa assim. E como faz diferença? Porque dessas semanas para cá, que conscientemente eu acordei e ofereci o dia, os dias que eu consigo rezar e oferecer o dia e seguir a oração, eu vejo que eu estou muito mais atenta a Jesus e nos sóizinhos, igual aquela conversa que a gente teve, sabe? Sim. É verdade. E os dias que eu não ofereço nada, o dia é um caos, assim. É terrível, eu tô muito mais irritada, eu tô muito mais impaciente. A Desculpa. sensação que dá é que a gente tá atrasado para a vida, né? A vida tá correndo na nossa frente e a gente tá correndo atrás tentando dar conta e meio perdido, assim, né? Ainda que tenha uma rotina estabelecida, que saiba o que tem que fazer, parece que a gente nunca se encontra, nunca encaixa, né? Exato. E esse começo, então, é muito importante. E ele pode ser muito simples, né? Não é não é pelo muito falar, né? Como o próprio Senhor disse, né? Mas é por estar presente diante de Deus logo ao acordar, né? Aí a gente tem a chance de ter um dia melhor, né? E, e aí entra o segundo item, né, Ju? Da noite, né? Ao ir para a cama, faça um exame de consciência e peça perdão pelos seus pecados. Aí já começa a entrar, pode entrar um monte de complicação aí, né? Ai, mas que exame de consciência eu faço? Onde é que eu encontro? Porque eu encontrei um muito comprido, são 26 páginas. Gente, assim não dá. Vamos voltar para o início, vamos simplificar, né? Não é empobrecer, não é banalizar esses momentos, mas assim é focar na essência, né? Se aquilo que você pode fazer é repassar o seu dia mentalmente e lembrar das coisas ruins que você fez, à luz dos 10 mandamentos, tipo, ai Deus, eu aumentei aquela história, não precisava ter aumentado, me perdoa, né? Ou, Deus, eu passei da medida, eu dei uma chinelada que eu não precisava ter dado, eu me irei, né? Coisas assim, por favor, me perdoa, Senhor. E era isso, e era isso, sem complicação. A gente tem que ser capaz de se olhar e pensar, cara, baby steps, né? De acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha maturidade espiritual, sem ficar fantasiando muita coisa de uma maneira bem concreta. E se a gente se dispõe a isso, o Espírito Santo ilumina mesmo e a gente sabe direitinho onde é que a gente pisou na bola. Né? Normalmente é o ponto que você mais está disfarçando ou fazendo firula para poder rezar, sabe? É verdade, é verdade. Tem o item 3, agradecer antes das refeições. Isso assim é uma maneira de relembrar de Deus, né? Ao longo do dia. Então, às vezes não dá tempo de parar e sei lá, fazer a liturgia das horas, sobre a qual nós vamos falar mais adiante, ou mesmo o terço vai acontecer lá às 6 da tarde, e entre as 7 da manhã e as 6 da tarde você já matou meio mundo, entendeu? Ou já se azedou, né? As refeições, elas ajudam nesse refresh, assim, nessa atualizada, né? Então, e novamente, pode ser a oração tradicional. Alguém está dizendo ali que não tem o hábito. É muito simples e para as crianças, assim, ó, fica automático. O Joca, Ju, o Joca tem 1 ano e 3 meses. Ele já junta as mãozinhas. Vamos rezar, ele já faz assim. É um bebezinho, né? E ainda diz amém no final, a coisa mais fofinha do mundo. E então é muito tranquilo. É um momento assim. Isso, ó, a Sheila está dizendo que ela reza antes e reza depois. Perfeito, show de Muito bola, bom. né?
isso pode ser o ideal, né? Café da manhã, almoço e janta, né? E antes disso, muitas famílias ainda incluem o terço. Então, assim, é um modo de toda hora, ao longo do dia, a gente está relembrando de Deus, relembrando de Deus, relembrando de Deus, né? A Kelly falou agora, o pouco sincero... Peraí. O pouco sincero vale mais do que muito avoado. Eu tinha um problema absurdo com isso. Eu achava que qualquer oração, qualquer relacionamento, qualquer coisa com Deus, eu tinha que parar a casa inteira para poder fazer. E ver as crianças aqui na hora do almoço fazendo o sinal da cruz. Obrigada, Senhor, por este alimento que não falta na mesa de ninguém. Amém. Mas eles lembram, assim. A Laura às vezes fala, mãe, você lembrou? A Laura é o fiscal da cruz, né? Mãe, você lembrou de fazer o sinal da cruz? Mãe, você não sei o quê. Então, assim, é o simples, né? Muito bom. Mais alguma consideração? Pode passar para o item 4. Não, acho que é isso aí. Aqui. O item 4. Reze o terço ou a liturgia das horas diariamente. Isso. E aí entrou uma pergunta sobre... Eu não sei se eu publiquei, não tenho certeza, mas a pessoa mandou e eu vou responder. Assim, a liturgia das horas não é uma oração obrigatória para os leigos. Ela é obrigatória para os padres. Sabe aquela coisa que a gente vê assim dos muçulmanos jogando tapetinho no chão, não sei quantas vezes por dia, se voltando para Meca e se prostrando e rezando? Aquilo ali também tem entre nós, ou deveria haver, né? E essa é a liturgia das horas. Assim como eles têm as horas de oração deles, nós temos as nossas horas de oração, que dividem o dia, né? E essas orações, elas são obrigatórias para os padres. Eles deveriam fazer a liturgia das horas todos os dias, né? Sei lá se faz, se não faz, se faz algumas, enfim. Para nós, leigos, é opcional, né? Então, a maioria de nós, quando reza, é o terço, né? Mas a liturgia das horas, assim, é um pouquinho mais complicado que o terço, né? Eu até estava falando sobre isso com o Gustavo. Até nos livros da liturgia das horas é preciso, assim, um certo treino para se achar naquilo ali, em função do calendário, enfim. Então, o ideal é jogar essa frase no YouTube, liturgia das horas, como rezar, no YouTube, e aí assistir, porque existem vários tutoriais que ensinam como rezar, né? E como tem cantos, né? Ela é cantada quase toda, ou às vezes toda ela, né? Pode cantar o texto também. Quem quer fazer assim exige um pouco mais. Eu faço quando eu tenho tempo. Então, hoje de manhã eu tive um pouco mais de tempo, eu senti saudade de rezar. Eu rezei pela manhã, né? Aqui tem alguém dizendo que só poderia rezar poderia rezar só as laudes como oração da manhã e as completas como oração da noite. Gente, assim, ó, o importante é rezar. O importante é rezar, né? Pode ser as completas, pode ser as... O importante é você se colocar diante de Deus com sinceridade. O pessoal tá falando aqui que tem um aplicativo Liturgia das Horas. Sim, tem sim. Tem sim, é bem legal, bem legal. Isso, tem mais gente confirmando. Aqui a Kelly está dizendo, olha, eu também não consigo me localizar no livro. Eu também não. O Gustavo e a Chloe já conseguem. Eu me perco totalmente, não consigo. Nem tento mais, eu vou direto no celular. Bem mais prático. Não, acho assim que quem puder investir nesse treino, ótimo, né? Mas eu não posso fazer isso agora, eu tenho que otimizar meu tempo. Então eu prefiro investir em oração do que em ficar me debatendo entre as páginas, né? Então, assim, ó, gente, vamos simplificar de novo, certo? Quer rezar as completas, quer rezar as horas médias, tanto faz, tanto faz. Isso não é obrigatório, ninguém exige isso de nós, né? A prática corrente entre leigos é a oração do terço, mas se quiser rezar, dê uma buscada nos tutoriais do YouTube e fique à vontade. O importante é estar diante de Deus, é colocar o coração diante de Deus muito mais do que repetir as orações. As orações sozinhas, elas não fazem nada, elas não são palavras mágicas que a gente vai repetindo, né? E aí acontece Não, se o nosso coração não estiver naquilo,
Tá bem? A gente tinha falado aqui do terço também. A Olinda começou meio que um movimento que eu fiquei acompanhando aqui nos stories, Uhum. que é rezar o rosário durante o dia, cada dezena, sabe? Enquanto você está Uhum, uhum. fazendo. Não sei se Sim, você chegou sim. a ver. E Eu vi rapidamente e na verdade, sim, essa é uma dúvida que eu respondi para uma pessoa muitos anos atrás, que é uma mãe muito atarefada que dizia que, bah, quando juntava as crianças no fim da tarde para rezar, sim. já a coisa do banho e do sono e da fome e tal, e não dava certo, né? E aí eu olhei para ela, tipo, tá, mas e por que que tu acha que tu tem que fazer exatamente às 6 da tarde? Então. Por que que tu não faz às 11 da manhã? Sei lá, às 8, às 3? O importante é rezar, né? E então, se vai picar em 5 dezenas, qual o problema, né? O importante é estar com Deus, é isso que importa, né? É que na verdade, assim, igual para quem veio, eu fui batizada na Igreja Católica agora em 2018. Para quem veio agora, tudo é, não sei, para mim é muito engessado. Então, assim, poxa, é o Ângelus tal hora, é isso tal hora, tem que ser Uhum, assim, assim, uhum, assado. uhum, uhum. E chega uma hora que não encaixa mesmo com o dia a dia. E aí você tem que começar a ver que você pode ver Deus durante o seu trabalho. E você vai santificar o seu trabalho fazendo comida e vai rezando. Vai estar ali, vai servindo e vai Exatamente. rezando. Exatamente, exatamente. Eu tenho, eu vou voltar muitas vezes a isso ao longo dessa live. A gente precisa simplificar, né? Nós estamos falando com o nosso Salvador, com o nosso Pai, com a nossa mãe. E eu tenho liberdade para falar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu Senhor a hora que eu quiser, onde eu quiser. A hora que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles. Importa muito mais que eu tenha uma reverência no tratamento com eles do que um formalismo exterior. Ah, se eu não fizer assim, se eu não fizer assado. Não, não é assim. Não é assim. Isso, Deus que me perdoe, mas assim, quem se prende muito a rito são outras religiões, né? Os nossos ritos, eles estão fundamentados sobre um relacionamento pessoal com Deus. É uma pessoa, né? Eu estou me relacionando com uma pessoa. Então, essa sinceridade, essa reverência de coração, ela é muito mais importante do que se eu faço X, Y, Z, se é a missa tal, se é o rito tal, né? Bom, a gente pode pular para o próximo item? Podemos, aham. É o item 5. Faça Uhum. comunhão espiritual ao término das orações. Sim, isso teve uma pergunta também de uma pessoa sobre como fazer, né, a oração, a comunhão espiritual. E isso é muito simples. Existe uma oração, eu até estou com ela aberta aqui, de Santo Tem, Afonso Maria de Ligório. Se vocês jogarem comunhão espiritual, lembrei que você isso. disponibiliza esse Sim, PDF. sim. Eu imprimi. Lá se vocês jogarem, vai aparecer lá no Vatican News o site com uma pequena explicação sobre como é a comunhão espiritual e uma oração de Santo Afonso, né? Essa oração, essa comunhão espiritual, qualquer pessoa pode fazer. Porque você está pedindo, não interessa, mas eu tenho que estar em estado de graça. É como a comunhão sacramental, que se eu tiver em pecado mortal eu não posso fazer. Não. Você pode estar ferrado até as orelhas de pecado. Você deve fazer, deve fazer. Né? Na verdade, assim, eu acho que todos os santos deviam fazer isso o tempo todo, né? Muitas vezes ao dia, né? Então, assim, não tem nenhuma contraindicação. E tanto pode ser feito numa oração espontânea quanto numa oração tradicional como essa de Santo Afonso, né? Diz assim: Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós.
O importante aqui é realmente estar preparado interiormente, tanto quanto quando nós vamos receber a Eucaristia, né? Não é viajando, não é, eu vou fazer uma comunhão espiritual agora e fazer de qualquer jeito. Não, nós estamos falando com o Rei do Universo, né? Então, assim, eu estou pedindo para que ele venha até mim para me santificar, para me salvar, para me ajudar, né? E é isso. E esse livro que você disponibilizou, eu acho que foi no seu perfil mesmo, Comunhões Foi Espirituais. isso. Foi logo no início da quarentena, né? Que você acho Uhum, que disponibilizou. Era uma coisa que eu não fazia ideia que eu podia fazer. uhum, Foi kit básico de saúde espiritual mesmo. Porque, sim. assim, até durante a semana, quando a gente não pode, quando estava tudo normal, a gente não podia ir na Uhum, missa, uhum, a gente pode continuar estando em comunhão com Jesus. Não pode ser uma coisa só ali na igreja, uhum, tudo uhum, bem, no uhum. sacramento, mas e ali apaga, assim, sabe? Que eu tive Sim, a sim. impressão durante tudo que aconteceu nessa pandemia foi que eu não dava assim o valor devido que eu dava na missa, na comunhão. E depois quando eu comecei a missa online, assim, eu falei, poxa, como que eu tratei, né? Quando eu tinha oportunidade, quando não me, eu, sabe, no livrinho de orações aqui, das seletas orações, tem aqui, mas eu acho que eu tirei. Uhum, uhum, eu conheço. Uhum, Oração preparatória para missa, para depois da missa. Eu vi em algum uhum, lugar alguém falando, não lembro, que olha só, sábado à noite você já está pensando na comunhão e você não está. Gente que se prepara uhum. dias antes para receber, Sim, sim. Uhum, entendeu? uhum, E esse livro que você indicou, do Monsenhor Inácio José Schuster, tem uhum, várias orações aqui e várias outras que se encaixam em vários tipos de estado que você tá. Tem para casais de uhum, segunda união, uhum, tem para quem acha que está em pecado grave, tem várias coisas aqui. uhum. Enfim, Eu acho que eu vou colocar o link para download desse livrinho na bio da Augusta. sim, E aí, quem não tem, pode baixar, né? sim, Eu só peço que quem baixe faça uma oração sim. em benefício do Padre Schuster, né? Que foi a pessoa que compilou tudo isso e disponibilizou, né? O sexto item, pode passar? Claro, aham. Dê esmola sempre que surgir a oportunidade. Isso, isso é muito importante, sabe? Porque a gente há muitos anos vem sendo doutrinado por uma caridade institucional, uma caridade que não olha no rosto do próximo, né? Não, mas eu dou lá para a empresa tal, eu faço uma transferência e aí eu estou ajudando, eu mando comida. Tudo isso é bom, tudo isso é bom, nada disso precisa deixar de ser feito, né? Agora, nada substitui você tirar do seu bolso na hora que alguém te pede e dar. Nada substitui isso. Tem que ser uma reação pronta. Tem que ficar tipo, ai, lá vem vindo o mendigo. Ai, será que dou? Será que não dou? Cara, viu o mendigo já vai tirando, meu. Já vai puxando e nem olha, já dá nesse, nem olha, nem olha, nem olha, Sim. sabe? Porque, na verdade, assim, a gente está dando para Deus esse dinheiro. Ai, mas como assim? Ele vai tomar cachaça? Não é nosso problema. Jesus disse que a gente tem que dar para quem nos pede. Tira e dá, né? E não fica contando e não fica nem lembrando, nem contabiliza isso aí, deixa que Deus contabilize esse negócio, né? E aos poucos a gente começa a ver como essas simples atitudes das orações de manhã, de noite, antes das refeições, como essa esmola e depois esse jejum, como isso vai transformando o nosso coração de uma maneira que a gente não sabe nem explicar, né? É espiritual mesmo, né? É o Espírito Santo fazendo porque a gente se dispôs a obedecer àquilo que Jesus nos diz. Literalmente, né? Sem ficar, ai, mas mês passado eu levei 1 quilo de açúcar, 1 quilo de. Ótimo, graças a Deus por isso, né? Mas assim,
vamos tirar o escorpião do bolso, né? Vamos. Ou então, eu só dou se for alimento, eu só dou se for tal coisa. Você não é juiz para ficar escolhendo o que você vai dar ou não dar. Entendeu? Exatamente. Porque ele vai fazer tal coisa com dinheiro. Meu, dane-se. Você não faz qualquer coisa com o Dane-se. dinheiro que você recebe? Exatamente. O Ítalo tem falado muito Sim, isso, né? E cara, como a gente é polícia, né? exato. Como a gente é polícia da vida do outro. Então o cara vive uma vida desgraçada ao relento. O cara não tem calçado. O cara não tem como trocar de roupa, sabe? O cara não sabe se vai acordar no outro dia porque ele pode estar dormindo e levar uma paulada na cabeça, sabe? E, ai, mas eu não vou dar R$ 10 se ele vai tomar cachaça. Camila, Ah, meu. a Regiane tá falando aqui, ó. Aqui onde eu moro não tem mendigo, como faz? Olha, não, você doa para as instituições que ajudam pessoas. Deve ter família carente, né? Ou até um Quando a gente. parente seu, de repente. Então, lá em Canela, né? Quando a gente morava em Canela, na Serra Gaúcha, é uma cidade turística linda e fria. Então não tem mendigo. Não tem mendigo. Mas o que que tem? Tem família passando necessidade. Então a gente ajudava essas famílias. A igreja tinha um trabalho forte de assistência a várias famílias, né? E dá para se engajar nesses grupos ou simplesmente ajudar a mantê-los. A gente tem que adaptar a nossa realidade, né? O que vai fazer se não surge um mendigo, né? Aqui em Porto Alegre não falta ocasião, graças a Deus, né? Quer dizer, graças a Deus que a gente tem ocasião de dar. Que pena, né, por eles estarem nessa situação. Mas não é isso, tem que adaptar a sua realidade, né? Pode passar para o próximo item? Uhum. Abstenha-se de carne e jejue todas as sextas-feiras. Não tem nem o que explicar, né? A ideia assim quem não está doente, né? Com alguma doença grave, quem não é velhinho, criança pequena, gestante, né? Quem não é nada disso, faça uma refeição boa, né? Não assim, agora eu vou comer porque eu tenho que aguentar esse dia inteiro sem comer mais nada. Não, uma refeição modesta, sem carne, e ofereça esse sacrifício a Deus na sexta-feira, né? Sim. Tem nesse livro que você me indicou, O Caminho dos Ascetas, ele diz muito sobre como o nosso trato com Deus muda quando a gente está em jejum. Uhum. O item 8. Não desista de rezar. Procurar e ajudar os bons padres. Então, aqui é um item bem sério, assim. Eles são poucos, mas eles existem. Existem padres que não estão satisfeitos com essa história toda, só que eles, sozinhos, eles não têm o que fazer, porque a maioria dos bispos está achando muito bom que as igrejas estejam fechadas, né? E aqui eu respondo a uma pergunta que estava lá na caixinha da Augusta. A pessoa perguntou sobre a questão da obediência à igreja e essa questão das missas clandestinas, né? Os padres que estavam realizando missas assim sem autorização dos bispos, né? Ou assim, enfim. Essa é uma questão bem séria, porque a missa é direito divino. Nenhum bispo tem autoridade para cancelar as missas. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou olhar, tá, para as perguntas, porque eu sou muito pateta, eu perco raciocínio. Eu só dou conta de uma coisa de cada vez. Se forem muitas, eu me perco. Então, assim, se a gente parar para pensar, qual é a finalidade de um bispo? Qual é a finalidade de um padre? O sacramento da ordem, ele existe para que esses homens separados para o serviço do Senhor santifiquem o povo. A finalidade do sacerdote, seja padre, seja bispo, é a santificação do povo.
Ou seja, se você proíbe as missas, se você fecha as igrejas, não há, você perde a função, entendeu? Não tem mais porquê. Você tá, é mais ou menos como dizer assim, ó, você agora é um médico, mas você não pode atender ninguém. Você é médico, tá? Você tem diploma, você fez residência, você tem tudo, mas não pode atender. Pô, então para que serve esse negócio? A diferença é que enquanto o médico ele tem autorização por causa de um registro e de uma universidade, o bispo e o padre eles têm autorização divina. Entende? Então, assim, Deus dá a essas pessoas a autoridade para que eles santifiquem o povo. E aí eles dizem, não, não vamos fazer isso, lamento. Não podemos fazer isso. Pelo bem do próprio povo. Mentira, mentira. Né? É aquilo que São Pedro disse para Jesus. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Tá, e como é que se apacenta a ovelha com a igreja fechada? Não se apacenta, caramba. Não se apacenta. E aí tu tem esses bons padres que não desistiram de apacentar. E esses padres, eles estão escondidos. Gente, eu me sinto lá no Velho Testamento, sabe? Lá no livro de Reis, sabe? Com a Jezabel querendo matar todos os profetas. E ali uns 400 escondidinhos num canto para não serem executados. E só o Elias lá batendo boca, sabe? Não sei onde está Elias, né? Mas enfim. Esses 400, ou era 300, já nem lembro. Eles existem. E a gente precisa convidar essas pessoas. E aí entra o item seguinte, né? Convide-os para frequentar a sua casa e nela celebrar a Santa Missa e atender as confissões. Exatamente, exatamente. E eu sei que isso soa estranho, porque muitos de nós católicos acham que missa é só no templo, é só na igreja. E não é. Né? E aqui eu gostaria até de ler alguns trechos do Código de Direito Canônico, para vocês entenderem que isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, que isso tem amparo legal, né, na igreja. No cânon, quem quiser procurar depois, tá? No Código de Direito Canônico, cânon 837, parágrafo 1º. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da própria Igreja, que é sacramento da unidade, ou seja, o povo santo reunido e ordenado sob a dependência dos bispos. Por isso, pertencem a todo o corpo da Igreja, que manifestam e afetam. Atingem, porém, cada um de seus membros, que de modo diverso, em razão da diversidade das ordens, funções e participação atual. Parágrafo 2º. As ações litúrgicas, na medida em que por sua natureza importam a celebração comunitária, celebrem-se onde for possível com a assistência e participação ativa dos fiéis. Mas deixa eu botar o óculos que tá roxo. Ó a velhice. Cânon sobre os sacramentos aqui, ó. Cânon 843, parágrafo 1º. Os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que oportunamente os pedirem, se estiverem devidamente dispostos e pelo direito não se encontrarem impedidos de os receber. Os pastores de almas e os demais fiéis, cada um segundo a sua função eclesial, têm o dever de procurar que aqueles que pedem os sacramentos se preparem com a devida evangelização e a formação catequética para os receber, em conformidade com as normas dadas pela autoridade competente. Aí pula, sobre orações em casa em tempos de pandemia. Cânon 1248, parágrafo 1º. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Ok? Segundo parágrafo.
Se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se a houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consagrem um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Ou seja, não tem problema nenhum o padre celebrar uma missa na nossa casa, né? E a gente, ou não vindo o padre, a gente santifica o domingo, o dia do Senhor, se reunindo para rezar, para fazer a leitura do Evangelho do dia, ou de todas as leituras, para explicar o texto para as crianças, e assim a vida segue. Ô, Né? Camila, eu sei que Oi. você não está acompanhando os comentários, mas a Karina falou uma coisa que eu achei pertinente. Ela falou: um padre nos falou que a igreja não é uma democracia, que não podemos ficar pedindo que voltem às missas. E aí, como entra o nosso papel de leigo nisso, né? A gente só tem que baixar a orelha e ficar quieto. É um absurdo uma coisa dessas. É um absurdo. É evidente que não é uma democracia. Mas ele foi ordenado para abençoar. A quem ele está abençoando? A ninguém. Ah, mas tem que entender que mesmo o padre em privado está blá 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 blá. A verdade, gente, é que a maioria dos padres está achando bom. Sim. Está achando bem legal não ter que fazer nada. Ficar de boas, entendeu? Só que, sério, tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte: olha só, não tem missa, não tem dízimo. Não tem missa, não tem dízimo. Entendeu? Ou então, ó, padre, se o senhor começar a celebrar, o bispo vai lhe mandar lá pro Quixeramobim, vem celebrar aqui em casa. Ninguém precisa ficar sabendo. E aí entra o item seguinte: Isso, a gente já tem que ser entrou. discreto. Isso, exato. Não Os tem bons que ficar pastores, São desculpa, perseguidos. Não, pode são falar. perseguidos e denunciados pelos mercenários. Exatamente. E vai ser sempre assim. Assim, descobriu que aquele padre atende confissão? Cara, não sai espalhando para todo mundo. Não sai Olha, postando, né? Ai, procura o fulano no WhatsApp exato. que é... Por favor, né, gente? Se o bispo desse padre é um cabra safado, a cabeça dele vai rolar. Porque ele Olha, está desobedecendo, entendeu? E ele não pode aconteceu, desobedecer. aconteceu uma coisa similar com a gente. A gente encontrou um padre que já era muito perseguido, mas ele era o único que estava atendendo, assim, nas miúdas. E a gente foi na Páscoa, numa missa, só tinha gente. Só que tá com esse negócio, né, de ficar filmando missa. E a gente tentou ao máximo ficar longe do celular, sem fazer barulho e tudo mais. Só que na hora da comunhão, não sei, o padre, ele foi, acho que deve ter esquecido do celular ali. Ele chamou a gente para comungar. E a gente ficou meio, sabe, a gente vai aparecer ali e tal. Mas a gente foi, comungou e ficou com o coração na mão. Cara, os próprios paroquianos denunciaram ele e cortaram ele. É isso aí. Então não dá para ser tolo. Não dá. Não dá para tirar foto e postar no Instagram. Né? Olha que bênção de padre. Né? Cara, só vai piorar as É coisas. que, assim, cada diocese é de um jeito. Né? Eu sei pelo menos de 2 dioceses no Brasil. Olha só, gente. 2 dioceses, num mar de dioceses. Eu sei de 2 no Brasil que tem bons bispos. E ainda assim, eles são vozes solitárias, porque os bispos também se pressionam entre si. Tá? Então, assim, eles têm que fazer o bem na moita. Para não, assim, não caírem para cima. Né? O que acontece com um bispo legal demais, santo demais, bom demais? Ele é levado para Roma. E aí o Papa dá um cargo bem burocrático para ele lá, e ele não abençoa mais ninguém. Fica bem quietinho lá no canto, porque ele tem que obedecer. Então não dá para ser bobo, tem que ser discreto. Ó, padre, Exatamente. só nós aqui, nossa família e tal, o senhor poderia ouvir nossa confissão, a gente, ninguém, né? Ninguém precisa ficar sabendo, parará, e era isso. Exato. Tem que tentar, e tem que ajudar essas pessoas, né? Não é só ficar recebendo também, né? Os padres, eles também precisam de ajuda, e não só em oração, né? Eles precisam de suporte, eles precisam de livros, às vezes a paróquia é muito pobre,
A gente tem que ajudar. Quem é bom, a gente tem que ajudar. Quem é safado e não tá afim de trabalhar, não tá afim de cumprir a sua vocação, não dá o dízimo. Eu sei que eu vou É. escandalizar um monte de gente que vai assistir esse negócio, mas eu não tô nem aí. Essa é a verdade. Tu não quer cumprir aquilo para que Deus te chamou, então azar é o teu, cara. Azar é o teu, entendeu? Não dá o dízimo. Ponto final. Aqui tá. Rodrigues Alves 29 falando: procurar padre escondido é muito estranho, gente. Estranho é fechar a igreja desse jeito. Isso é muito estranho. Ó, vocês têm que ler mais o Velho Testamento, né? Para saber o que o povo de Deus já passou, né? Já teve, isso já aconteceu na história. Isso não é novidade. Aqui, ó. Item 11. Em caso de recém-nascidos na família e na falta de padre, o próprio pai ou mãe pode fazer o batismo. Sim, sim, essa é uma dúvida muito comum de muitas pessoas, né? Inclusive teve uma pessoa que perguntou se podia batizar sem não ter se confessado. É o seguinte, o batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome próprio. Eu te batizo, fulaninha, em nome de Camila. Não. Você está batizando em nome de Deus e você está seguindo a fórmula canônica. A fórmula que a igreja estabeleceu para validar um batismo, né? Para aquele sacramento realmente acontecer. Então, o que acontece? Não tem padre, ou não há previsão de quando os batismos podem voltar a acontecer, e a criança é novinha, então você batiza. Ah, precisa ser água benta? Não precisa ser água benta, tá? É água pura, água limpa da torneira, do filtro, sei lá. Posso batizar meu marido ex-protestante? Olha, se ele entendeu, se ele foi catequizado, se ele sabe onde está se enfiando, pode, né? O importante é que a gente tenha claro o seguinte: não tem que inventar moda nenhuma, é água na cabeça, né? Eu te batizo, fulaninho, diz o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E depois, quando houver ocasião, aí sim a gente procura um padre e Para diz, olha, padre, formalizar. isso. E outra coisa, é importante ter uma testemunha. Tem que ter alguém que se comprometa a dizer, olha, eu estava lá, eu vi que essa pessoa foi batizada. Porque vai se pedir que essa pessoa registre isso no papel. Olha, no dia tal, fulano de tal foi batizado por fulano, né? E eu fui testemunha disso, né? E, e ai, Aqui, ó. que droga, eu começo a ler as perguntas e me atrapalho. E então, assim, aí depois, né, se procura um padre para se fazer os ritos complementares. E o que é isso, né? É fazer a unção, é fazer a renúncia do diabo e de suas obras, né? São as outras partes do rito que assim, não se faz em casa. Mas então, retomando, dá para batizar quando não tem expectativa de batismo, né? O padre diz, olha, vou batizar quando der, não sei quando vai acontecer. Ou quando há perigo de vida, né? E a criança não foi batizada, sei lá, nasceu, teve uma complicação e a criança pode vir a falecer, o pai ou a mãe, um enfermeiro assistindo ali, e era isso, entendeu? A Em nome do Pai, do Paula, Filho e do Espírito Santo. Paula Pulli perguntou, não sei se você chegou a dar uma olhada além, ô Camila, sobre a unção dos enfermos nessa situação, como que seria. Não sei se você chegou a ver. Não, não cheguei a ver. Aí eu acho que não, porque a gente não tem É, óleo consagrado, né? exato. Só quem tem o óleo consagrado são os padres. Não sei se o diácono, acho que não. Acho que já Enfim, já aí é. não. A Aí o gente que não nos cabe pesquisou por é rezar, enfim. aqui. Item 12. Não perca tempo lendo, seguindo pessoas ou instituições contrárias à fé cristã. Então, eu sei que é uma coisa difícil, né, para muitas pessoas, mas já existem estudos que mostram que a partir do momento que as televisões se popularizaram no país, com as novelas, sobretudo da Globo, o índice de adultério e de separação aumentou enormemente. Então,
já faz algumas décadas que nós somos alvos de uma transformação mesmo comportamental, né, de engenharia social. E, e não é besteira dizer que faz diferença você deixar de assistir, de consumir, de seguir pessoas que estão falando o contrário, né? Como é que você... É mais ou menos como se você quisesse preservar um patrimônio dentro de um saco furado, né? A coisa vai se esvaindo, porque você está entrando, tá permitindo que entre na sua cabeça uma porção de vozes que desacreditam, que ridicularizam, que relativizam aquilo em que nós acreditamos. E basta olhar o que está acontecendo pelo mundo. O cristianismo hoje é atacado por todos os lados. Nossos irmãos estão morrendo. Isso não se fala. Não, só se fala agora das igrejas fechadas. Não, mas tem gente derramando sangue, tem gente sendo martirizada hoje, nesse momento, em algum lugar do mundo, né? E assim, não dá, sabe? A gente não pode mais tentar ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. A gente tem que escolher. Ou a gente se joga de uma vez na gandaia e vai para o mundão e para de posar de santo e de eu amo Nossa Senhora, Santa Teresinha, isso, aquilo. Ou a gente vira católico de verdade. E a gente para de dar audiência para essa gente que não presta e que só quer destruir aquilo que a gente acredita. O Senão morno não vai ser adianta. vomitado, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Lewis, de quem eu sou, né? A ghostwriter do C.S. Lewis, né, Ju? Exato. O fact-checker. Eu gosto muito de uma frase dele em que ele diz assim, olha, o muro é do diabo. Mas aí foi o C.S. Lewis ou foi você? Foi o Lewis. Essa foi dele. E é isso, né? A gente quer se iludir com uma fantasia conciliatória, como se a gente pudesse ter o melhor dos dois mundos, e não dá. Vamos Não rezar dá. pelo diabo se converter, coitadinho. Exatamente. Não, mas tem que ver que lá no fundo a pessoa pode ter né? Exato. Então, tem que se proteger, né? Não adianta você fazer um monte de coisas, juntar todo um patrimônio espiritual, né? E a tampa lá, o ralo tá aberto e tá tudo indo embora, né? Então, escolha, decida, né? Só um ponto aqui, Cris, falando como fica a questão de obediência aos bispos. A gente falou isso, depois você vai ver, a gente falou isso faz um tempinho já, essa questão de obediência e tudo mais. Esse negócio de ficar vendo o comentário é meio viciante, né? Vou ter que desligar aqui também. Pode passar para o próximo ponto? Sim, aham. É o item 13. Espalhe a fé em nosso Senhor e a esperança na vida eterna por onde passar. Isso Teve uma pessoa que comentou lá no meu perfil dizendo que esse kit básico é, no fundo, ser católico, né? E eu disse, olha, graças a Deus isso é evidente para algumas pessoas, mas para a maioria não, infelizmente, né? Então, assim, todos nós que somos batizados somos chamados à evangelização. E se a gente não conhece nosso Senhor, se a gente não conhece a nossa fé, se a gente não conhece a Sagrada Escritura, o que a gente vai falar? Né? Então, assim, é preciso realmente decidir ter uma vida com Deus, decidir fazer desse tempo aqui uma preparação, entende, para o céu, um pedaço do caminho rumo ao céu. E não assim, o céu não é uma coisa que a gente vai ver lá na última hora, isso não é assim que funciona. Todos os dias eu tenho que decidir, todos os dias, porque é essa decisão diária que vai conduzindo, né, vai me conduzindo em direção ao céu, e não uma decisão assim de última hora, porque eu não sei como vai ser a minha última hora, né?
E qual era o ponto mesmo que eu me perdi? Aqui, não, espalhar a fé em Nosso Senhor e a esperança na vida eterna por Sim, onde passar. é E isso você estava aí. falando Então, sobre que você leu, e eu vi esse comentário, que isso é basicamente ser católico. Só que a gente tem que explicar que a grama é verde hoje em dia. E tem coisas é. que eu também não sabia. Mas então, Não, olha só, não tem nada de errado em não saber, né? O que está errado é decidir não querer saber. Essa é a exatamente. questão. Tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu preciso conhecer da igreja, porque é um patrimônio milenar. Existem tesouros acumulados há milênios. E eu sou uma só pessoa que tem um tempo limite de vida. Eu não vou dar conta de conhecer tudo, mas eu posso e eu devo dar conta de conhecer alguma coisa, né? E então assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Não, não, E a gente também não pode. e é por isso que a Desculpa. gente fez esse kit, né, Ju? Sim. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? As pessoas estão se iludindo se elas acham que assim, ai, basta que as igrejas abram que está tudo bem. Não, Não. queridos, não. Não se trata de frequentar um lugar. Pode-se frequentar a vida inteira uma igreja e ir para o inferno. Exato. Porque você decide que a sua vida é sua e você vai fazer as coisas do seu jeito e você, na verdade, não quer nem saber de Jesus. Porque o que Jesus mandou fazer? Você faz? Não faz. Obedece os mandamentos? Não obedece. Então, assim, Tem muito né? daquilo o pecado da ignorância, quando você escolhe não querer saber sobre aquilo. Então, muita coisa, né? Você sabe bem, já me conhece há muito tempo. Por exemplo, antes da gente começar a caminhada mesmo, quando eu vi um vídeo, aleatoriamente, assim, do Padre Paulo Ricardo sobre anticoncepcional, quando eu soube daquilo, eu falei, cara, não queria ter sabido disso, porque eu devo ter matado muito bebê tomando esse troço. Mas agora eu sei. E quanta coisa eu não sei, eu preciso saber, que é básico, que eu preciso saber. Quanto mais eu fiz de errado por simplesmente deixar lá, nossa, não sabia. Vai chegar Deus lá, e aí? Não sabia. Pô, mas você tem internet, teve tudo, e não sabia, não procurou saber? Aí é que tá. Aí é que tá. Esse tempo, essa provação que a gente está vivendo enquanto ocidentais é porque a gente banalizou a vida espiritual, entendeu? A vida espiritual se tornou um acessório, se tornou um fetiche, se tornou uma coisa meramente sacramentalista. Eu vou à missa como eu vou no cinema, ou como eu vou no Lions, ou Sim, como eu vou, sabe? sim. E não é assim. Ai, Camila, que exagero. Exagero, cadê os santos? Cadê os santos? Onde é que eles estão? Onde é que estão os milagres? Quem aí no clero está fazendo milagre? Então, assim, tudo bem, a gente fala da responsabilidade dos bispos, a gente fala da responsabilidade dos padres, mas e a nossa responsabilidade enquanto povo? Exatamente. De buscar conhecer, de rezar por essas pessoas, de se mortificar, entendeu? De querer morrer todos os dias, de seguir Jesus. Cadê? Ah, não, mas se a igreja abrir, beleza, porque aí eu vou lá e eu me sinto bem. Ah, cara, isso é a pior armadilha que você pode cair na vida. Acho que é esse negócio de sentir. Cara, hoje é dia de São João Batista, né? Qual era a mensagem de São João Batista? Se arrependa. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se não tem arrependimento, se você não está vendo a M que você está fazendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. São João Batista, rogai por nós, porque a gente não tem que ficar se sentindo feliz quando a gente vai para a igreja. Jesus não é Teletubbies. Exato. Jesus não é Teletubbies. Olha o que Jesus exigia daqueles que ele mais amou. É sacrifício, é entrega, né? Por isso que o caminho é estreito. Não é escada rolante, largona, uma galera, indo todo mundo junto de boas pro céu. Cara, isso é a entrada do inferno, meu. Só mudaram a placa. Aí nego entra lá, tá assando, mas como a placa tá escrito céu, ele acha que tá de boa. Pois é. Não, mas tá escrito céu, eu tô me sentindo tão bem aqui.
Se tá sentindo bem, tem alguma coisa errada. O item 14. Nunca se esqueça, Deus é onipresente, está em todo lugar, onipotente, pode todas as coisas e onisciente, sabe de tudo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Deus não deixou essa situação toda chegar onde chegou por acidente. Se vocês pegarem qualquer trecho do Velho Testamento que narre épocas de dificuldade, épocas de calamidade, épocas de exílio, nunca foi uma coisa acidental. Nunca foi uma coisa sobre a qual as pessoas não foram advertidas. Elas sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. E Deus avisa, avisa de novo, avisa de novo, avisa de novo. Bom, cara, não quer se converter? Eu te amo, então eu vou ter que te corrigir. Eu vou ter que te corrigir. E é exatamente isso que a gente está vivendo agora. Então, assim, Deus não é... Ai, mas que Deus malvado, Deus que não é só amor. Deus é justiça. Deus é bondade. Deus não é bonzinho, fofinho, queridinho, né? E a gente vai responder. Então, assim, nós temos que confiar que nosso Senhor sabe exatamente o que está fazendo com as nossas vidas, com o nosso clero, com a nossa igreja, e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer diante disso, se a gente vai se arrepender e vai cooperar com Ele, na nossa pequenez mesmo, rezando, pedindo perdão e cumprindo com os nossos deveres. Não é para ninguém aqui virar, sei lá, Santa Joana d'Arc, não é isso, né? Ninguém está pedindo isso. Agora, quanto pode fazer uma mãe de família piedosa? Tá aí Santa Zélia, né? Tá aí Santa Mônica. Então, se a gente fizer o pouquinho que Deus nos pede com fidelidade... Tá travando? O pessoal falou que tá travando, tá indo e voltando, entrando e voltando. Ai, Senhor. Aqui pra mim tá normal. Pra mim também. Tá bem. De repente é na conexão lá das pessoas. Aí tem que ir atualizando. Acontece Sim. também com o segundo. Sim. Então, assim, não percam isso de vista, certo? Deus sabe de tudo. Deus pode tudo. Deus está em todo lugar. Então, aqui mesmo, nesse escritório bagunçado onde eu estou agora, Deus está aqui. E eu posso e devo me dirigir a Ele. E devo agir com temor e tremor. Porque eu sei que eu vou responder por aquilo que eu estou fazendo agora aqui diante de vocês. Né? Então, não esqueçam disso. Não entrem nessa paranoia de... Ai, meu Deus, faltam 2 minutos, Ju. Vai a segunda parte? É só pra terminar? Sim. Então, para finalizar, esse versículo de São Paulo aos Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueçam nunca disso. Mesmo quando Deus nos corrige, mesmo quando Ele nos castiga, isso coopera para o nosso bem, porque nós precisamos crescer, nós precisamos ser fortes, nós precisamos robustecer a nossa fé e servir nossos irmãos. Foi para isso que Ele nos chamou, certo? Então, alguma outra pergunta, Ju? Repitam, gente, memorizem esse versículo, tá bem? Eu não tenho o endereço exato dele agora, mas ele está na carta aos Romanos. O pessoal tá Acho que é no capítulo 12. Segunda parte. Segunda parte. Da live, porque falta o item 15 ainda. Sério? Sério? Não é esse que eu tô falando agora? Ah, não é agora que você falou. Olha, eu dando migué pra continuar. Pessoal, eu tentei, né? Mas a Camila não vai rolar. Gente, gravem isso no coração de vocês, de verdade. Ainda que vocês não sintam. Não lembre-se sempre. Desculpa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Isso. Romanos 8, 28. Por favor, memorizem isso. Ainda que o coração de vocês não sinta isso, isso não deixa de ser verdade.
Não se deixem levar pelos sentimentos. Acreditem em Deus, porque Ele é bom. E tudo que Ele faz, se nós o amamos e desejamos amá-lo mais, coopera para o nosso bem. A Lívia Tá tá falando bem, que vai meninas? se batizar. Olha, Graças a Deus. graças a Deus. Tá bem? Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fiquem com gente. Deus.